E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Já falou para Jesus que o ama hoje? Já falou para sua esposa que a ama, seus filhos? Ou você já acordou naquela correria, atrasado, pegou um café ali no drive-thru, né? Faz tempo que não toma café na mesa com a família, como é que tá isso aí? Lembre-se, Deus não te chamou para religião e nem para trabalho. Ele te chamou para relacionamento. Eu trabalho pelo relacionamento. Eu faço por quem eu sou. Não é o que eu faço que diz quem eu sou. Eu queria conversar um pouco sobre um assunto aqui. Jesus, ele fala a respeito dos dias de Noé. Lucas 17, né, capítulo 26. Mas no mesmo texto ele fala assim, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus ele traz esse panorama. E dentro desse contexto ele fala da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Quem a perder de fato a salvará. Por que Jesus cita a mulher de Ló? Se você for estudar o texto de Gênesis, né, capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra, eu acho interessante que antes de Deus trazer, né, ou ordenar a destruição de Sodoma e Gomorra, ele passa e conversa com Abraão. Ele bate um papo com Abraão, come um carneirinho com ele, né? Ali é uma teofania, né? A imagem de Deus em Cristo. Sempre que no Antigo Testamento você notar a expressão o anjo do Senhor, é Cristo. E ele bate um papo com Abraão e, ao sair, ele lembra que não comunicou a Abraão da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E ele volta. Ele para e diz, farei eu alguma coisa sem falar com Abraão? Olha o nível de amizade, irmãos, que Abraão tem com Deus. Antes de executar um desejo do coração dele, ele para e volta para falar com seu amigo. E ali na conversa com Abraão pede, né? Pergunta para Deus, se tiverem 50 justos, você ainda destruiria a cidade? Deus diz, não. Por amor 50 eu não destruo. E aí Abraão vai, se tiver 45, 40, 30, e Abraão vai falando. E Abraão para em 10 pessoas. O interessante é que ele não vai além dos 10 e Deus segue adiante com o plano. Mas Deus fala com 2 anjos para irem na casa de Ló. Eu meditando sobre isso, irmãos, eu pensei, cara, um amigo sabe o que o coração do outro está falando. Mesmo Abraão não dizendo o nome de Ló, não expressando o desejo de salvar o seu sobrinho, no fundo Deus sabia de quem ele estava falando. Olha a amizade, o relacionamento de Deus com Abraão. Ele manda 2 anjos. E os anjos vão na casa de Ló, avisam Ló sobre a destruição da cidade. E quando tudo começa a acontecer, Ló demora um pouco a sair. Os anjos chamam e levam eles para fora da cidade. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. E uma das ordenanças, dos conselhos que os anjos deram é, olha, vocês não olhem para trás.
Vocês vão sair da cidade e vocês não olhem para trás. Eu estava meditando sobre isso, porque a Bíblia diz que a mulher de Ló, né? 19, Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Eu pensei, será que Deus puniu a mulher de Ló? Será que Deus se irou com a mulher de Ló? A ira de Deus estava sobre a mulher de Ló porque ela olhou para trás. Irmãos, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Só que a expressão de olhar para trás que Jesus está falando é aquele que põe a mão no arado de maneira nenhuma deve voltar atrás. Deve retroceder. E eu lendo um texto que eu quero, é muito importante esse texto que você abra aí na sua casa e confira. Deuteronômio 29, 23. Deuteronômio 29, 23 está escrito: e toda a sua casa e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi na destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Preste atenção. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com sal. O texto de Deuteronômio 29 fala sobre isso. E a mulher de Ló se transformou em estátua de sal. Isso me faz entender que não foi apenas um fato dela olhar para trás. Eu estava lendo e vi também que Ló olhou e viu a cidade em chamas, viu a fumaça que subia da cidade. Porque não era o olhar para a cidade, era o voltar o seu coração para aquilo que Deus mandou sair. Tem gente que sai da religião, mas a religião não sai dele. Tem gente que sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Eu pergunto a você, qual ambiente Deus mandou você sair, mas o teu coração ainda permanece lá? Qual ambiente Deus te tirou, te deu a graça e o favor de tirar você daquele lugar, mas o teu coração ainda deseja aquilo? Aquela mulher voltou atrás. Aquela mulher voltou atrás. E ela se tornou uma estátua de sal. Sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão, ela se tornou uma estátua de sal? Porque você se torna parecido com tudo que você adora. Tudo que você idolatra. Você se torna aquilo que você idolatra. Aquela cidade era uma cidade de pecado. Era uma cidade onde já fedia nas narinas de Deus o pecado daquela cidade. Mas a mulher de Ló se apegou e ela se tornou. Eu estava conversando com um amigo que esteve na região onde era Sodoma e Gomorra na época, e eles disseram que é impressionante as rochas de sal que ainda existem no lugar. Enxofre e sal. Não restou nada até os dias de hoje. E aquela mulher se tornou parecido com a cidade que ela adorou. Eu te convido hoje para ser livre de uma falsa adoração e começar a adorar Jesus, porque você vai se tornar parecido com ele. Aquela mulher foi paralisada pelo coração entregue a uma cultura, entregue a um lugar, a um ambiente que desagradava a Deus. Abra mão daquilo que desagrada a Deus, abra mão daquilo que Deus não está se agradando e foge, escapa-te pela tua vida e começa a adorar Jesus. Porque no lugar de se tornar uma estátua de sal, você se tornará como Jesus, contemplando a sua face, olhando a sua formosura, adorando a Ele em espírito e em verdade. Você vai se tornar parecido com aquilo que você adora. Deus destruiu uma cidade. E sabe o que eu entendi?
A ira não estava sobre a mulher. A ira não estava sobre a mulher. Ei, irmão, Deus não amaldiçoou o homem. A maldição está sobre o pecado. Deus, a ira de Deus estava sobre a cidade. Então, quando o coração da mulher se volta para a cidade, ela simplesmente foi tomada pela ira que estava sobre a cidade. A maldição está sobre o pecado, e todo homem que se volta para o pecado é tocado pela maldição do pecado. Mas todo homem que se volta para Cristo é tocado pela revelação da salvação e pela graça salvífica do Cordeiro de Deus. Então abra mão do que desagrada a Deus e se agarra com o que agrada a Deus. Esse é meu filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Volte-se para aquilo que Deus tem prazer, o seu filho, e largue um sistema corrupto e maligno que Deus desagrada e que traz tristeza ao coração de Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. O pecado, a maldição está no pecado. E todos aqueles que se voltam para o pecado são tocados por ele. A maldição que está no pecado toca a sua vida. A maldição que estava sobre Sodoma e Gomorra tocou a mulher de Ló. E ela se tornou aquilo que a cidade se tornou, uma estátua de sal. Profetizo libertação, cura, liberdade para que você saia de lugares de prisão e corra para os braços do libertador. Um tempo poderoso está sobre a terra. A glória de Deus está se revelando a cada dia na face do seu filho. E nós precisamos a cada dia nos desvencilhar, abrir mão de coisas do passado, de coisas que nos prendiam e não olhar para trás, como o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Cara, tem algo maior te esperando. Mergulha em Cristo. Esquece o passado. O prazer do pecado é momentâneo. O prazer da intimidade com Cristo é eterno. Que Deus te traga a revelação e a consciência. Que o Consolador, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa trabalhar no seu coração a cada dia. E que você possa estar atrelado a Ele. Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre ti e você não vai ser paralisado pelo passado. Você vai ser impulsionado pelo presente e vai entrar num futuro brilhante em Deus. Esquece o que passou, se posiciona hoje e toma posse daquilo que está por vir. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Um grande abraço.